As fofoqueiras do povoado fazem questão de informar Aquiles sobre a chegada de Rodrigo, que veio buscar Luciana. Assim que Luciana e Paz chegam, Rodrigo se dirige à casa de Madalena, pedindo para conversar com Luciana, e os dois saem juntos. Paz impede Arite de acompanhá-los e o menino explica que deseja evitar que Luciana e Rodrigo continuem brigados. Brígida liga para Julie, lembrando-a do encontro delas e sugerindo que leve seu talão de cheques, já que espera receber uma bela quantia por suas informações bombásticas. Julie fica enciumada ao saber que Constanza e Oscar viajaram para passar o fim de semana. Enquanto isso, Constanza e Oscar chegam ao destino da viagem e se hospedam em quartos separados em um hotel. Clara, que já retornou da Colômbia, recebe Fernanda e Valentina em seu apartamento para planejarem um encontro casual entre ela e Rodrigo ainda na tarde daquele dia. Fernanda sugere convidar Rodrigo para assistir a um jogo de futebol, mas Clara insiste que deve ser no apartamento dele. Fernanda então liga para Marcos e pede que ele fale com Rodrigo sobre o jogo. Rodrigo parabeniza Luciana pelo concurso que ela venceu e revela que Violeta lhe contou a verdade. Luciana fica magoada por Rodrigo ter precisado ouvir de Violeta para acreditar nela e avisa que ele está perdendo tempo ao procurá-la. Rodrigo propõe que Luciana volte com ele e recomecem juntos, pois ele a ama. Porém, Luciana recorda todas as ofensas, humilhações e desconfiança que sofreu e afirma que eles já não são mais nada. Rodrigo espera que Luciana reconheça que também errou e ela lembra que já o fez quando admitiu que tudo era verdade, mas não daquela maneira. Rodrigo solicita que ela explique tudo porque ele acha que tem direito de saber, mas ela afirma que ele tinha esse direito. No entanto, não quis escutá-la quando ela implorava para explicar. Rodrigo insiste para que Luciana volte com ele e reconhece seu erro, pedindo desculpas a ela. Luciana não consegue aceitar que Rodrigo a tenha ignorado e ele alega que tudo a acusava naquele momento, reclamando por ela não ter contado desde o início. Luciana explica que tinha medo de sua reação e Rodrigo reclama da falta de confiança dela, afirmando que as coisas seriam diferentes se tudo tivesse sido esclarecido desde o começo. Luciana não deixa de lembrar que ele a abandonou sem ouvir suas explicações. Por outro lado, Rodrigo a acusa de não ter lutado pelo amor deles e de ter promovido o divórcio. Procópio também informa Aquiles que Luciana está passeando com Rodrigo e que ele veio buscá-la, o que provoca a ira de Aquiles. Marcos informa Fernanda que não está conseguindo se comunicar com Rodrigo. Em seguida, Aquiles liga para Clara, reclamando por ela não ter cumprido sua palavra e contando que Rodrigo está no povoado com Luciana, deixando Clara com cara de tacho. Luciana se recusa a voltar com Rodrigo e ele insinua que Cláudio é culpado, pois existe uma relação entre eles. Isso deixa Luciana profundamente irritada e os dois discutem. Luciana está prestes a revelar que Cláudio é seu pai, quando Aquiles os interrompe e Rodrigo diz que Luciana é sua esposa. Lorenzo promete a Jana que levará os tacos até sua casa no dia seguinte para o almoço. Boris acaba ficando enciumado e leva a Jana embora. Roselena, Maximino e Patrício desfrutam de um agradável almoço no clube. Uma conhecida se aproxima e alerta Roselena para não deixar seu marido tão abandonado. No entanto, Roselena responde que Maximino sabe se cuidar sozinho. Aquiles deixa claro para Rodrigo que não permite que ninguém maltrate sua pombinha e exige que ele a trate como a dama que é. Depois disso, Aquiles vai embora, enquanto Luciana lembra Rodrigo de que eles não são mais marido e mulher, mas Rodrigo não pensa o mesmo, pois não consegue arrancá-la de seu coração. Rodrigo beija Luciana, mas ela pede que ele vá embora, porque agora é ela quem desconfia dele. Ela foge enquanto Rodrigo grita seu nome em desespero. Clara está furiosa e não consegue se comunicar com Roselena.
Quando Julie chega em casa, lembra a filha que avisou para ela não viajar, mas Clara pede que a mãe se cale. Oscar e Constanza desfrutam de bons momentos juntos. Julie paga a Brígida, que finalmente fica satisfeita com o valor do cheque. Julie a encarrega de contar tudo o que acontece na mansão, lembrando que é muito perigoso que Rodrigo saiba que Luciana é filha de Cláudio Linhares. Luciana é do mesmo nível que os Torreslanda e seguramente ela e Rodrigo acabariam voltando. Para Brígida, o que conta é a forma como Luciana foi educada, e Julie afirma que se Luciana voltar para aquela casa como uma Linhares, colocará Brígida no olho da rua. Maximino, Roselena e Patrício chegam em casa e Roselena se anima em ver um filme com os dois mais tarde. Clara liga informando Roselena que Rodrigo está com Luciana no interior. Roselena mantém a calma na frente de Maximino e Patrício, que gosta de saber que seu irmão foi procurar Luciana, esperando que eles se reconciliem. Assim que Patrício se retira, Maximino alerta Roselena de que estão em perigo, pois certamente Luciana contará a Rodrigo de quem é filha. Madalena não entende porque Luciana não fez as pazes com Rodrigo de uma vez por todas, mas ela conta que ele voltou a ofendê-la, acusando-a de ter se divorciado porque tem um relacionamento com Cláudio Linhares. Paz questiona por que Luciana não revelou que Cláudio é seu pai. Luciana começa a contar que ia dizer, mas sofre outra vertigem. Paz olha nos olhos de Luciana e revela que ela está grávida. Luciana fica assustada com essa possibilidade e Madalena sugere que ela faça um exame para confirmar. Paz diz à filha que se estiver grávida ela deve contar a Rodrigo, mas Luciana decide que o bebê será só dela. Assim que Rodrigo chega à mansão, Roselena critica-o por ter ido atrás de Luciana, chamando-o de bobo. Rodrigo declara que ama Luciana e lamenta não ser tão inteligente quanto Roselena, que consegue ver as coisas do ponto de vista dela. Ele deixa claro que Luciana é a mulher de sua vida. Paz insiste com Luciana que o filho tem o direito de saber quem é seu pai, e Madalena afirma que cedo ou tarde Rodrigo vai ficar sabendo. Luciana não quer que Rodrigo se sinta obrigado a ficar com ela e diz que se estiver mesmo grávida, verá o que faz. Rodrigo conta a Roselena que pediu perdão a Luciana. Sua mãe não se conforma que ele acredite mais em Luciana do que nela, lembrando que mostrou as provas contra ela. Rodrigo admite que julgou Luciana injustamente e se arrepende de não a ter escutado. Clara já se dá por vencida e não entende como Roselena não conseguiu controlar Rodrigo como prometeu. Valentina lembra que Rodrigo é adulto e obviamente não vai pedir permissão à mãe. Valentina é repreendida e Fernanda entende que Roselena poderia ter evitado que Rodrigo fosse atrás de Luciana. Júlia entrega uma taça de champanhe a Clara e assegura que se Rodrigo tivesse voltado com Luciana, Brígida já teria dito. Clara não se conforma que Rodrigo tenha procurado Luciana após ter passado uma noite com ela. Julie pergunta se ela e Rodrigo usaram proteção quando estiveram juntos e Clara responde que não. Jana comunica a Patrício e Melissa sobre o almoço que está planejando para amanhã, na esperança de que sua mãe lhe dê permissão e perdoe Boris. Patrício aconselha a Jana a aproveitar o bom humor de Roselena para conversar com ela. Patrício deixa Jana e Melissa contentes ao informar que Rodrigo foi procurar Luciana. Roselena quer que Rodrigo lembre-se de que Luciana não confiou nele e afirma que quem mente uma vez, mente por toda a vida, questionando o tipo de vida que Luciana levava quando trabalhava em uma boate. Rodrigo deixa claro para a mãe que foi o primeiro homem na vida de Luciana. Luciana resolve focar no trabalho e Paz diz que ela precisa pensar como será sua vida com o bebê. Roselena critica Rodrigo por ter mantido relações íntimas com Luciana antes de se casarem na igreja. Rodrigo já não deseja continuar a discussão, pois Luciana já não é sua esposa. Sozinha, Roselena quebra um porta-retratos enquanto chora de raiva.
Aldo chega ao apartamento de Vicky e se convida para tomar um café com ela e Jerônimo. Fernanda informa Clara sobre o almoço que Jana vai oferecer em casa e Clara planeja comparecer mesmo sem ser convidada. Júlia, é claro, também se inclui. Oscar pede a Constanza que deixe seus problemas de lado para desfrutar o fim de semana com ele e ela concorda plenamente. Oscar comenta que se Cláudio denunciar Roselena, ela estará envolvida em graves problemas. Maximino e Roselena estão certos de que Luciana não contou nada a Rodrigo sobre Cláudio Linhares. Maximino sugere que Roselena deixe Luciana em paz e ela mostra a indignação por Rodrigo ter tido relações íntimas com Luciana quando se casaram e Maximino gargalha. Roselena teme que Luciana tenha engravidado. Paz confessa a Madalena que fica muito contente com a ideia de ter um neto, mas ao mesmo tempo sente angústia só de pensar no que Roselena será capaz de fazer com a criança. No entanto, Paz está pronta para enfrentar Roselena para defender seu neto. Rodrigo conta tristemente a Patrício, Jana e Melissa que foi pedir desculpas a Luciana, admitindo que ela era inocente e que se precipitou em julgá-la. Agora ela se sente traída e perdeu toda a confiança nele, por isso quer que ele se afaste dela para sempre. Patrício diz que agora é tarde para ele recuperar Luciana. Maximino e Roselena chegam ao quarto de Patrício e são informados sobre o almoço de Jana. Roselena reclama por não ter sido consultada e Maximino adora a ideia. Jana avisa que já convidou os amigos de Rodrigo e pergunta a Roselena se ela pode incluir Boris. Patrício lembra que, como namorado, Boris deve estar presente e Roselena permite que ele seja convidado. Mais tarde, Jana conta a Melissa que Boris pretende se casar com ela em alguns anos, mas não demonstra entusiasmo. Ofélia relata a Estela, Lorenzo e Fabian como foi sua vida difícil nos Estados Unidos. Fabian também compartilha sua péssima experiência ao tentar atravessar a fronteira. Lorenzo comenta que Aldo prometeu ajudá-los com o negócio de tacos, mas Fabian não acredita em Aldo. Cláudio revela a Norma e Barreira que sua filha está viva e que é Luciana, deixando os dois impactados.